Vamos lá, então. Nós vamos continuar hoje na unidade 85, que é o conteúdo intermediário barra avançado, e nós vamos ver os usos, quando nós utilizamos some e any, ok? Essas duas palavrinhas que aparecem bastante no inglês. Em alguns contextos, principalmente o any, não tem tradução. Ele está ali para fazer uma função específica, mas só que ele não tem uma tradução. E isso faz com que seja um pouco confuso, né? Porque quando eu vou utilizar e quando eu não vou utilizar. Ok, vamos ver. Na primeira letra ali, na letra A. In general, we use some, also, somebody, someone, something, in positive sentences, in any, also, anybody, etc., in negative sentences. Ou seja, nós vamos usar o some nas frases afirmativas e o N nas negativas. Vejamos aqui o primeiro exemplo. We bought some flowers. Nós compramos algumas flores. Então, aqui, o some tem o significado de algumas. Já o N vem nas frases negativas. We didn't buy any flowers. Nós não compramos nenhuma flor. Okay? Percebam que no português a gente fala nenhuma flor. Depois do nenhuma, vem flor, né? No singular. No inglês, não. No inglês vem um plural. Então, nós não compramos nenhumas flores, ok? Mas na tradução fica estranho. Então, por isso que a gente passa para o singular, porque no português a gente faz singular depois de nenhuma. Segundo exemplo, he's busy, he has some work to do. Ele está ocupado, ele tem algum trabalho para fazer, ou ele tem trabalho para fazer. Então, perceba que esse some aqui, que aqui em cima fazia sentido a gente traduzir, aqui embaixo já não faz mais tanto sentido, porque a gente não fala isso em português, né? Ele tem algum trabalho para fazer. Ele tem trabalho para fazer. Okay? Então, em alguns contextos, a tradução não faz sentido, e isso mostra que a gente tem que se desapegar um pouco do português na hora de estudar o inglês. He's lazy, he never does any work. Então, ele é preguiçoso, ele nunca faz nenhum trabalho. Ou seja, ele nunca trabalha. Ok? Então, o N aqui no negativo, significando, mais uma vez, nenhum. Terceiro exemplo. There is somebody at the door. Tem alguém na porta. E aqui na negativa. There isn't anybody at the door. Não tem ninguém na porta. Perceba que no português nós fazemos a negação da negação. No inglês, não pode fazer negação da negação. A negação de uma negação é uma afirmação em inglês. Em português, a negação de uma negação é uma negação mais contundente. Então, tem essa diferença gramatical também do português para o inglês. Então, percebam que aqui está no negativo, né? Igual aqui em cima também, never é negativo, didn't é negativo. E o anybody, ele é um tipo de negação feita com uma palavra afirmativa, ok? Porque anybody também é alguém ou qualquer pessoa, mas a partir do momento que eu coloco no negativo, se transforma em ninguém, ou nada, nenhuma coisa. Vamos ver o último exemplo. I want something to eat. Eu quero algo para comer. Então, algo para comer. Something to eat. I don't want anything to eat. Eu não quero nada para comer. Então, aqui o don't fez mais uma vez que o any se tornasse algo negativo, né? Na hora que a gente pensa em português. Mas em inglês isso aqui é afirmativo. A parte negativa é o don't. Então, I don't want anything to eat. Eu não quero nada para comer. Ou, ao pé da letra mesmo, seria eu não quero alguma coisa para comer. Mas em português a gente não fala isso, né? Eu não quero alguma coisa para comer. Eu não quero nada para comer. Porque no português a gente nega a negação.
Ok, we use any in the following sentences because the meaning is negative. Então, a gente vai usar o N nas próximas frases aqui, nessas 3 frases, porque o significado da frase é negativo. Não necessariamente a conjugação negativa. Porque aqui, por exemplo, nós temos uma conjugação negativa. Aqui nós temos uma conjugação negativa. Aqui também. Agora, o never, ele não chega a ser uma conjugação negativa, ele é uma ideia de negação, o nunca. Okay? Então, a ideia de negativo. Então, vamos ver o primeiro exemplo. She went out without any money. Então, ela saiu sem nenhum dinheiro, ou seja, sem qualquer dinheiro. She didn't take any money with her. Então, ela não pegou nenhum dinheiro com ela, ou ela não levou nenhum dinheiro com ela. He refused to eat anything. Então, ele se recusou a comer qualquer coisa. Okay? Então, ele se recusou a comer. Percebam que o anything aqui, nesse caso, então, nem faz sentido a gente traduzir. Ele se recusou a comer, porque a partir do momento que ele se recusa a comer, ele não quer comer nada. Né? Então, é meio que óbvio para a gramática portuguesa. Na gramática inglesa, há essa redundância. É necessário fazer essa redundância. Você colocar o verbo de recusa, se você está recusando, obviamente você não está aceitando algo, então não faria sentido, né, no português, mas no inglês faz sentido você colocar o anything. Ok, it's a very easy exam. Hardly anybody fails. Então, é uma prova muito fácil. Praticamente ninguém reprova. Ou seja, quase ninguém reprova. Ok? Então, aqui nós temos um afirmativo, que é o hardly, mas só que a ideia dele é negativa. Ok? Hardly anybody. Ou seja, a maioria, né, das pessoas passam nesse exame. Ou a maioria não reprova nesse exame. Então, a ideia é negativa aqui. Por mais que não tenhamos negações aqui, ok? Nessas 3 frases. Então, isso existe na língua inglesa. Ok, letter B. We use both some and any in questions. We use some, somebody, something to talk about a person or thing that we know exists or we think exists. Are you waiting for somebody? I think you are waiting for somebody. Okay? Então, se eu faço esse tipo de pergunta aqui, ó, are you waiting for somebody? Você está esperando por alguém? Então, é porque eu acho que você esteja esperando por alguém. Okay? Então, aqui o que está falando a letra B é o seguinte, que nós usamos tanto o some quanto o any em perguntas. Os dois cabem em perguntas. Ok? O some, somebody, something, nós usamos para falar sobre uma pessoa ou coisa que nós sabemos que existe ou que nós achamos que exista. Ok? É o exemplo aqui. Are you waiting for somebody? Você está esperando por alguém? Porque eu olho para a pessoa e percebo que alguma coisa está acontecendo ali, que talvez ela esteja numa expectativa, ela esteja esperando alguém específico. Ok, vamos ver aqui o próximo contexto de uso. We use some in questions when we ask for or offer things. Ou seja, nós vamos usar o some em perguntas quando nós estamos pedindo algo ou oferecendo algo. Então, aqui está também um outro uso que não faz sentido no português. Mas no inglês a gente faz isso. Então, toda vez que eu for solicitar algo, que eu for pedir algo para alguém, principalmente um favor, ou que eu for oferecer algo para alguém, eu vou usar o some. Então, por exemplo, can I have some sugar, please? Então, você pode me trazer açúcar, por favor? Ou você pode me dar o açúcar, por favor? There is probably some sugar that I can have. Então, aqui existe a possibilidade de que exista alguma quantidade de açúcar que eu possa obter dessa pessoa.
ok? Já que, por exemplo, num café, o café está sem açúcar, né? E eu peço o açúcar. Então, existe a probabilidade de que tenha um açúcar naquele estabelecimento para adoçar o meu café. Então, por isso que eu coloco o some. Essa é uma ideia que a gente não tem em português. A gente só pede, poderia trazer o açúcar, por favor? E não poderia trazer algum açúcar, por favor. Ok? No inglês isso acontece. O outro exemplo, would you like something to eat? There is something to eat. Então, você gostaria de algo para comer? Aqui já faz sentido nós traduzirmos. Você gostaria de algo para comer. Porque aqui já não é mais probabilidade. Aqui é certeza. There is something to eat. Há algo para comer naquele local. Okay? O açúcar não. Pode ser que o açúcar, eles não tenham um açúcar. Okay? Já no exemplo aqui de baixo, eu tenho a certeza que tem algo para comer lá. Então, eu estou pedindo something nesse sentido, que eu tenho certeza que tem algo para comer. Ok, but in most questions we use any. We do not know if the thing or person exists. Ok, então aqui agora está falando que na maioria das perguntas nós vamos usar o any. Porque nós não sabemos se a coisa ou a pessoa ou o que seja que a gente esteja perguntando realmente exista. Então, o N também dá essa ideia de probabilidade. Pode ser que exista, mas a gente não sabe se existe. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Do you have any luggage? Maybe you do, maybe not. Então, você tem bagagem? Talvez você tenha, talvez não. Então, no inglês, quando eu não tenho certeza se a pessoa tem ou não, eu tenho que colocar any. Por mais que no português, quando a gente pensa, não faz sentido. O próximo exemplo. Is there anybody in the house? Maybe there is, maybe not. Então, tem alguém na casa? Talvez tenha, talvez não. Ok? Então, is there anybody in the house? Então, aqui, alguém. Perceba que N aqui era ninguém. Ok? Aqui já virou alguém. Por que que isso acontece? Porque aqui eu tenho uma negativa. E a negativa, no caso do ninguém, ela pode ser feita tanto no verbo quanto na própria palavra. Mas só que daí você não pode mais usar anything. Você tem que usar outra palavra que a gente vai ver na aula de quinta-feira. Ok? Então, existem essas duas formas. Você nega no verbo ou você nega na própria palavra. Aqui nós estamos negando no verbo. Aqui, nós não estamos negando nada. Aqui nós estamos perguntando, ok? Porque não tem negação aqui. Se fosse para ser negação, aí a gente teria que trocar o N por no. Mas essa aula a gente vê na unidade 86. Ok, vamos agora para a letra C. You can use if plus any. Ou seja, nós podemos usar o if, que é uma condicional, que significa o se, a partícula se. Se eu fizer algo, outra coisa irá acontecer. Então, nós podemos utilizar essa partícula, o if, mais o any. Vejamos o exemplo. Let me know if you need anything. Então, deixe-me saber ou me conte se você precisa de alguma coisa. Então, com o if, eu uso any. Eu não vou usar o some. Okay? Por exemplo, let me know if you need something. Não. É somente if, mais any. If anyone has any questions, I'll be pleased to answer them. Se alguém tiver perguntas, eu me sentirei bem em respondê-las, ou será um prazer respondê-las. Responder as perguntas, né? No caso. Então, se alguém tiver perguntas, ou quaisquer perguntas, para a gente não faz sentido, né? Mas aqui, mais uma vez, a ideia é de que talvez
a pessoa tem a pergunta. Talvez não. Eu não sei. Eu não tenho certeza se a pessoa tem pergunta, por isso que eu coloquei o N. The following sentences have the idea of if. Ok, então as frases abaixo possuem a ideia de if, ou seja, a ideia de se, a ideia de condicional. I'm sorry for any trouble I've caused. Ou seja, isso aqui, se eu digo isso aqui, é a mesma coisa que se eu dissesse if I have caused any trouble. Okay? Então, eu peço desculpas por qualquer problema que eu tenha causado. Ou seja, se eu causei qualquer problema, eu peço desculpas. Então, por mais que não tenha o if, a ideia é a ideia de uma condicional, de uma condição. Caso algo tenha acontecido, eu vou fazer algo. Ok? O próximo exemplo. The police want to speak to anyone who saw the accident. Então, a polícia quer falar com qualquer pessoa que tenha visto o acidente. Então, isso seria essa parte, o anyone, seria o mesmo que dizer if there is anyone. Ou seja, se houver qualquer pessoa que tenha visto, porque eu não tenho certeza, né? Quem viu, quantas pessoas viram esse acidente. Então, a ideia aqui é essa, é uma ideia de incerteza, de probabilidade. Talvez tenha alguém, talvez tenha muitas pessoas, mas eu não sei. Por isso que eu coloco anyone. Okay? Vamos aqui para a letra D. We also use any with the meaning it doesn't matter which. Ou seja, o N vai ser utilizado também com o significado de não importa qual. Então, you can take any bus. They all go to the center. Então, você pode pegar qualquer ônibus. Todos eles vão para o centro da cidade. Okay? Então, não importa qual ônibus você pegar. Todos eles vão para o centro da cidade. Okay? Então, o N também tem essa ideia de não importa qual. It doesn't matter which bus you take. Ou seja, né? Então, é o que eu já havia dito, o N tem o mesmo significado de it doesn't matter which bus you take. Não importa qual ônibus você pegar, já que todos vão para o centro da cidade. Próximo exemplo, come and see me anytime you want. Então, venha e me visite a qualquer hora que você quiser, na hora que você quiser. Ou seja, não importa a hora que você quiser vir, eu sempre estarei pronto para te receber. Então, a ideia aqui, mais uma vez, de não importa qual, mas aqui, não importa qual, o tempo. We use anybody, anyone, anything, anywhere in the same way. Então, a gente vai usar todas as variações do N da mesma forma, com essa mesma ideia de não importa qual. Então, as variações são anybody, que é para pessoa, anyone, que é tanto para pessoa quanto para animais, para objetos, ok? Anything, que é só para coisas, e anywhere, que é para lugares. Okay? Então, essas são as variações. Pessoas, pessoas e coisas, somente coisas e lugares. We forgot to lock the door. Anybody could have come in. Então, nós esquecemos de trancar a porta. Qualquer pessoa poderia ter entrado. Então, aqui a variação anybody sendo utilizada. Vejamos aqui que o anybody está sendo utilizado no afirmativo. Aqui em cima tinha falado o quê? Que o N é usado em perguntas e também em negações. Mas ele também é usado em afirmativo, mas só que daí o significado muda. Ele deixa de ser ninguém para ser qualquer pessoa. Okay? Então, isso aqui tem que prestar atenção, porque é o contexto que vai te dizer. Então, não acredita muito na própria palavra. O que anybody significa? Anybody significa pelo menos 3 coisas. Mas aqui no contexto, seria qualquer pessoa poderia ter entrado, né,
na casa, aqui eu acredito que a pessoa esteja falando da porta de uma casa ou de um escritório. Então, não vá diretamente para a palavra, mas sim para a frase, para entender o significado dela. Compare some and any. Então, compare o some e o any nas frases abaixo. I'm hungry. I want something to eat. What would you like? I don't mind anything. Let's go out somewhere. Where shall we go? Anywhere. I just want to go out. Então, aqui na primeira frase, eu estou com fome, eu quero algo para comer. O que você gostaria? Aí a pessoa responde, eu não me importo, qualquer coisa. Então, aqui é alguma coisa e aqui qualquer coisa. Igual aqui era qualquer pessoa. Where shall we go? Peraí. Let's go out somewhere. Where shall we go? Anywhere. I just want to go out. Então, vamos sair para algum lugar. Onde nós vamos? Qualquer lugar. Eu só quero sair. Então, aqui é algum lugar e aqui qualquer lugar. Então, a afirmativa, o anywhere, assume a função de qualquer, não importa qual. E o somewhere já tem a função de algum lugar. Ok, vamos para a última letra. Letra E. Somebody, someone, anybody, anyone are singular words. Então, aqui está falando o seguinte, que todas essas palavrinhas, somebody, someone, anybody, anyone, são palavras no singular. Então, isso significa que eu vou ter que usar a conjugação do singular. Por exemplo, someone is here to see you. Então, alguém está aqui para te ver. Okay? Porque alguém é singular. Não é mais de uma pessoa. É alguém. É uma pessoa só. But we use they, then, there, after these words. Mas a gente vai usar os pronomes do plural, tanto os pronomes pessoais, quanto os pronomes de objeto, quanto os pronomes possessivos, depois dessas palavras. Ou seja, é um pouco confuso. Por que é singular e depois vem pronome no plural? Vejamos um exemplo aqui. Someone has forgotten their umbrella. Ou seja, isso aqui, esse their, significa his or her umbrella. Ok? Então, isso aqui pode confundir. Porque já que você vai colocar na sua mente que someone, somebody, anybody e anyone é singular, por que depois vem um pronome no plural? É coisa idiomática. Né? Nós temos duas categorias, pelo menos, de fenômenos linguísticos. Nós temos os fenômenos gramaticais e os idiomáticos. Os gramaticais são feitos a partir de regras e exceções. É isso que a gente está estudando aqui. Mas, dentro daquilo que a gente chama de língua, desse fenômeno, também tem as coisas que são idiomáticas, ou seja, que não seguem regra. Esse é o caso. Esse é o caso de algo idiomático. Por que um singular pede um plural depois? Porque é algo da língua inglesa. Não tem uma explicação plausível que faça sentido. Ok? If anybody wants to leave early, they can. Então, se qualquer pessoa quiser sair mais cedo, pode. Mas aqui está com o they, né? Que é o plural. Então, seria eles podem, né? Se qualquer pessoa quiser sair mais cedo, eles podem. Mas esse eles aqui está se referindo a qualquer pessoa que é um singular. Ou seja, pode ser tanto ele quanto ela. Ok? E por ser tanto ele quanto ela, que talvez eles usem o plural. Ok? Mas, ao mesmo tempo, na gramática, or é um ou outro, não são os dois ao mesmo tempo, né?
Então, se fosse and, aí tudo bem, porque aí seria uma soma. He and she. Ele mais ela. Mas aqui, como é o or, é um ou o outro. Então, ainda assim, mesmo que possa ser dos dois sexos, continua sendo apenas uma pessoa. Por isso que eu falo que isso aqui é algo idiomático, porque não faz muito sentido se você for olhar ao pé da letra, se você for olhar para a gramática. Ok, pessoal, a parte teórica de Sam e N terminou. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Ok, então vamos para os exercícios.